Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Danilo de Oliveira, advogado, especialista em direito previdenciário. Dr. Danilo preside a Comissão de Temas Previdenciários da OAB de Santos. Muito obrigada. Comissão de Direito. Isso mesmo. E a gente estava conversando, a gente fica até meio nervoso quando fala de reforma previdenciária, viu, gente? Porque não é mole o que estão tentando fazer e que eu espero que não consigam, porque realmente, doutor Danilo, é complicado. Afinal, a Previdência Social, ela é mesmo deficitária? Essa talvez seja a grande questão. Um dos argumentos que o governo federal utiliza para fomentar essa reforma é de que a Previdência não tem dinheiro, de que ela é deficitária. Acontece que o cálculo que o governo federal faz é um cálculo mascarado, não considera tudo aquilo que deveria considerar. Por exemplo, nesse cálculo do governo, ele exclui as renúncias fiscais, que são aquelas receitas tributárias que não são cobradas em prestígio a determinados setores da economia. Além disso, nós também temos a desvinculação de receitas da União, que também não é considerada no cálculo. Essas receitas são alguns impostos, alguns tributos de um modo geral, que deveriam ir para a Seguridade Social, saúde, assistência à própria Previdência, Sim. Mas o governo, com autorização da Constituição, ele desvia, é um desvio legítimo, né, ele desvia e acaba usando para pagar dívida pública, para incentivar setores da economia. Então, assim, o que também é importante a gente colocar, Mônica, na minha opinião, é o seguinte: o que o governo faz não é inconstitucional. Tem previsão na Constituição e na lei. A renúncia fiscal tem previsão na lei e a desvinculação tem previsão na Constituição. Mas o que precisa ser colocado para o povo é o seguinte: nós vamos continuar endurecendo as regras da aposentadoria em prejuízo do trabalhador, sacrificando o trabalhador, ou a gente vai dividir o sacrifício um pouco também com o empreendedor, com o empresário, com o mercado econômico? Agora, então existe um rombo na Previdência ou não existe um rombo na Previdência? Se nós fizermos as contas como manda o figurino, ela é superavitária. Basta que então que nós optemos, que o governo opte por reduzir a renúncia fiscal e desvincular menos receitas da Seguridade. Sim. Acontece que a desvinculação permitida pela Constituição era de até 20% desses tributos. E houve uma mudança cujo aumento foi para 30% até 2023. Ou seja, o governo promoveu uma alteração na Constituição, digamos assim, aumentando de 20% para 30% o valor da desvinculação. Ou seja, a tendência é sim sacrificar o social, sacrificar o trabalhador, inclusive impondo, digamos assim... Mas só nós estamos fazendo a nossa parte, pelo visto. Só nós. Só nós. Então aí fica muito complicado, né? Eu acho que outra coisa que a gente precisa explicar, né, o que é o fator previdenciário. Sim, o fator previdenciário, que nos remete à década de 90, ele já é um instrumento, na verdade, para que você tire o dinheiro da Previdência e aloque em outros setores, né? O fator previdenciário, basicamente, é uma fórmula de redução do valor do benefício. Até uma justificativa, ela é, num primeiro momento, aceitável. Porque como o trabalhador brasileiro, ele ingressa, via de regra, no mercado de trabalho logo cedo, então ele acaba atingindo os 35 anos ou os 30 de contribuição muito cedo. E acaba aí, às vezes, recebendo aposentadoria por muitos anos. A expectativa de sobrevida aumenta e aquilo acaba, de uma certa forma, onerando os cofres da Previdência. Então o fator previdenciário, ele serve como um redutor para quem opta pela aposentadoria por tempo de contribuição. E se essa pessoa se aposenta, não digo muito jovem, mas não tão velha, ela vai acabar sofrendo uma redução muito grande. Quanto mais jovem ela é, maior é o fator previdenciário, maior é o índice de redução. Agora, doutor Danilo, o que é que o governo, finalmente, realmente propõe? A verdade
é que ele quer acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo existindo o fator previdenciário, ainda é grande o número de pessoas que se aposentam com essa modalidade de aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. O que o governo tenciona, isso já não é de hoje, independentemente do partido político que está no poder ou do chefe do poder executivo, é acabar com essa aposentadoria exclusiva por tempo de contribuição e aliar o requisito da idade mínima. Então a gente vai ter aí duas exigências, uma carência, um tempo mínimo de contribuição e uma idade mínima, tanto para homens quanto para as mulheres. Porque, na verdade, muito se questiona, o tempo de contribuição, ele pode ser considerado um risco social, como uma doença incapacitante ou como uma idade avançada? Isso realmente é discutível. O fato de eu ter trabalhado 35 anos por si só, faz com que eu não esteja mais apto ao trabalho? De fato, eu entendo que não é bem assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa idade mínima que vai ser estabelecida, com esse tempo mínimo que vai ser exigido. Sim, porque no caso dos professores isso é complicado. Tem determinados setores em que isso vai ser, de fato, um problema. Vai impactar negativamente, porque são muitos os setores, e você tocou num setor muito delicado, que é o setor dos professores. Você sabe que eu também sou professor universitário, mas professores de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tem um desgaste muito grande e a reforma pretende colocá-los numa chamada vala comum. Ou seja, acabaria aquele redutor que os professores têm de 5 anos. O que eu entendo que é muito prejudicial, porque o desgaste é muito grande, não só dentro da sala de aula, mas fora dela também, preparando conteúdos, fazendo pesquisas e etc. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. O tema de hoje é importantíssimo. Nós já falamos a respeito de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Dentro do AVCB, existe lá uma rotina que é o treinamento dos condôminos visando rotas de fuga, a sair da condição de problemas ou de perigo causado por incêndio, ou mesmo até a eliminação do foco. Aqui em Santos, recentemente, nós tivemos tanto questões de incêndio criminoso em apartamento, que poderia gerar um dano maior, como também numa garagem de um grande condomínio, que afetou vários veículos e que poderia, se não fosse a rapidez da ação das pessoas, se transformar numa verdadeira catástrofe. Então, é importantíssimo o treinamento, a realização e a renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, embora seja uma iniciativa que alguns considerem desnecessária, cara, na verdade ela é obrigatória. Inclusive ela acaba, quando você tem lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros sendo realizada com mais constância e dentro da legalidade, eliminando o custo maior do próprio seguro, porque a seguradora ela vai analisar as condições de risco, ela vai verificar se o condomínio cumpre exatamente aquelas regras, e com isso, na medida em que cumpre, ele acaba tendo um abatimento no valor total do seguro, e isso dentro da questão de custo do condomínio acaba sendo muito mais importante, e você elimina o risco de acontecer alguma tragédia ou alguma catástrofe. Então fique esperto, saiba que quando você cumpre com determinadas regras de segurança, você não está meramente colocando dinheiro para não ter problemas, mas sim tomando atitudes para que evite efetivamente a produção desses problemas. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Conversando com o Dr. Danilo de Oliveira sobre reforma previdenciária. Para uma pessoa se aposentar hoje, qual seria o tempo mínimo? Pelas modalidades ainda existentes, se for por tempo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Ok? Mas agora, se for uma aposentadoria com a reforma, nós vamos aliar tempo de contribuição e idade. O tempo de contribuição ele vai ser reduzido para 25 anos, o que seria chamado de carência. Então, tempo mínimo de 25 anos de contribuição. A idade para os homens, 65, e com o texto atual, texto que está hoje tramitando, 62 anos para as mulheres. Sei, mas para aposentar integralmente, você acha que vai ser possível? Então, acontece que para receber o que seriam aquelas aposentadorias integrais, com 100% da média contributiva, o tempo não é de 25 anos, é de 40. 40 anos de tempo de contribuição. Então, difícil, né? Você acha que esse tempo de 40 anos é o mesmo exigido nos outros países? Na verdade, em países de primeiro mundo, os quais serviram de modelo para a nossa reforma da Previdência, o tempo médio para uma aposentadoria integral é de 30, 35 anos. Ou seja, pegamos um país do ponto de vista social, educacional, da saúde subdesenvolvido e colocamos 5 anos a mais do que em países de primeiro mundo desenvolvidos. E tem um dado muito problemático, Mônica, que é o seguinte: hoje, quem se aposenta no Brasil, menos de 20% trabalha 25 anos, contribui por 25 anos, ou invertendo a conta. 80% das pessoas que se aposentam no Brasil hoje trabalham menos do que 24 anos, ou seja, 80% das pessoas que se aposentam hoje não cumprem os 25 anos de carência para uma aposentadoria que seria aí com salário, com uma aposentadoria com proventos não integrais, recebendo algo em torno de 70% do que seria a média contributiva. Porque para ela receber na atual proposta por, vamos dizer, parcialmente, ela teria que trabalhar quantos anos? Como está hoje a proposta, 25. 25 anos, uma carência mínima. Para atingir o que seria um teto, né, o 100% da média contributiva, 40 anos. Nossa, é muito tempo. Veja, os próprios 25 já são hoje cumpridos por menos de 20% dos que aposentam. Estatisticamente, a reforma da Previdência ela é assustadora, ela é inatingível. Tem campanhas que divulgam simplesmente o seguinte, né? O governo quer que você trabalhe e morra sem se aposentar. Se nós pegarmos os dados estatísticos, isso se comprova, infelizmente. Infelizmente. Até porque, conforme a idade da pessoa vai avançando, muitas vezes o mercado de trabalho, o empregador, a substitui por um funcionário, por um colaborador mais jovem, com menos problemas de saúde e com uma remuneração menor. Doutor Danilo, então na proposta dessa reforma, o cálculo, por exemplo, o fator previdenciário, ele acaba? Ele acaba, só que não há motivos para comemorar, por incrível que pareça. Por mais que o fator previdenciário seja uma fórmula redutora, o que vem é muito pior. Porque hoje, quando alguém se aposenta, é feito um cálculo onde são aproveitados aí 80% das melhores contribuições. Dispensam-se as 20% piores e é feita uma média a partir desses 80%. Com o texto atual da proposta de reforma, como ele está hoje, porque houve uma proposta inicial que já foi alterada. Hoje, quem contribuísse por 25 anos teria aí um salário de benefício equivalente a 70% da média contributiva. Isso. Na verdade, de todas as contribuições desde julho de 94, que foi aquele mês no qual foi instituído o Plano Real. Sim. Então você descarta as contribuições anteriores para evitar uma dificuldade na hora de atualizar o valor. Mas esse percentual
de 70% dessa média contributiva, ele é muito ruim. Em termos numéricos, quando a gente senta na frente do computador ou pega o papel e a calculadora, a gente vê que, por incrível que pareça, às vezes o fator previdenciário seria melhor. Então, o fim do fator previdenciário, quem diria que um dia a gente ia gostar dele, né? A gente lamenta hoje o fim do fator previdenciário, que muitas vezes seria melhor que ele fosse mantido. É complicado. Agora, o que é a fórmula 85/95? Né? E se ela sobrevive à reforma ou ela vai cair com a reforma? Essa fórmula 85/95, ela foi criada recentemente e ela corresponde ao quê? Seria um somatório do tempo de contribuição do trabalhador mais a sua idade. 95 para homens e 85 para as mulheres. É uma espécie de um prenúncio dessa reforma, onde você teria um tempo mínimo de contribuição para as mulheres e para os homens somado à uma idade mínima. Se fossem somados aí 95 pontos, 85 pontos, você exclui o fator previdenciário. E aí, quem se aposenta por tempo de contribuição teria a aposentadoria integral. Só que com a reforma da Previdência, caso ela seja aprovada, essa fórmula acaba, ela não vai subsistir. Ou seja, quem conseguir se aposentar agora mediante essa fórmula, agradeça a Deus, porque essa conquista, esse benefício vai acabar, caso a reforma seja aprovada. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre câncer bucal. O câncer bucal é um câncer que acomete o lábio, a parte interna da boca, a garganta também, garganta e pescoço. E é um câncer que acomete mais os homens acima de 40 anos. Também pode dar em mulheres, mas é mais raro. E principalmente é agravado pelo fumo e álcool, tá? O câncer bucal, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura, né? Mas, infelizmente, as pessoas não percebem os primeiros sinais. E quando vão ver, já tá um câncer mais grave, né? Tem que passar por cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. E, infelizmente, leva até a óbito. Os sinais que tem que ficar atento, principalmente, são feridas. Ou no lábio, ou dentro da boca, na bochecha, ou na garganta, no pescoço, que demora mais de 15 dias para cicatrizar. Ela apareceu do nada e não cicatriza, não melhora nunca. Sangramento sem causa, a pessoa não está com inflamação na gengiva, não está com nada e está com a boca sangrando. Tem que ver o que está acontecendo. Prótese que sempre adaptou e do nada parou de adaptar. Tem que ir no dentista para averiguar se apareceu alguma coisa. Ardência ao engolir, sensação que tem alguma coisa na garganta, a pessoa começou a falar do nada errado, atrapalhou a fonação dela, algo está atrapalhando a fonação dela, tem que ficar atento a esses sinais, tá? E é sempre importante pegar um espelhinho numa região com claridade, apalpar o pescoço, a região interna da boca, a parte de fora também da boca, ver se tem alguma ferida, algum caroço. Percebeu algo estranho, procure um médico ou um dentista para averiguar o que está acontecendo. Agradeço a oportunidade, estou à disposição qualquer dúvida e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o Dr. Danilo Oliveira sobre reforma previdenciária. Mas antes, confira uma dica do designer
Eloy Oliveira. Qual a dica de hoje? Bom, dica de hoje, eu já morei numa casa assim. A gente fala de anos 60, 70, onde as misturas de estampas eram bem-vindas, não se tinha nenhum preconceito com tons e cores, né? E tem características de época bem interessantes. O rosa que se usava na parede, lembra que os tons, o rosinha na sala, o quarto verdinho água, isso aqui tem muito dessa linguagem, né? Então, a estampa geométrica nesse preto e branco, né? Elementos do cinza que também se usavam naquela época, estava se usando muito o metal, né? Como o mobiliário, o acrílico, né? Os tons do verde, desse verde que era um tom de verde carpete, que se usava naquela época, Lembro. né? O móvel pé palito, que é bem de época, né? E as estampas que ainda vinham do clássico e da super mudança para elementos geométricos em duas cores. Que tudo se recria, na verdade, né? Justamente. Então, a gente aqui fala de época e de misturas e de personalidade. Tem gente que gosta desse estilo e a gente respeita muito a ideia do cliente em todos os projetos, né? Muito bonito. Que bom que gostou. Até a próxima Até semana. a próxima semana. Caso ela seja aprovada, ela vai atingir todos os segurados e pensionistas ou algum tipo de direito adquirido que não vai passar nessa reforma? Essa é uma das grandes dúvidas, esse é um dos grandes questionamentos que a gente acaba respondendo diariamente, né? Essa reforma, ela atinge todo mundo, alguém consegue se livrar. Na verdade, o que é direito adquirido, ou seja, aquele direito que é teu e ninguém pode tascar na área previdenciária? Quem vai se livrar de uma eventual reforma? Quem já se aposentou, quem já recebe pensão por morte e aqueles que porventura não recebam uma aposentadoria nem uma pensão, mas já tenham preenchido os requisitos, ou seja, faltou apenas formalizar. Então aqueles que já se aposentaram, já recebem pensão ou, ainda que não recebam, já preencheram os requisitos, esses têm o direito adquirido assegurado. Todos os demais trabalhadores vão sofrer as consequências de uma eventual reforma. A reforma sendo aprovada, ela atingirá todos os demais. Agora, de acordo com essa reforma, isso atinge os deputados, senadores, ou só o povo vai ter que apertar o cinto? Bom, dizem Porque- que o exemplo tem que vir de cima, Não, porque, né? sinceramente, né, é duro a gente pensar que só a gente faz o sacrifício. Veja, os congressistas, um pouco até o fim da década de 90, bastava que eles trabalhassem por 8 anos, ou seja, 2 mandatos, né, equivale a 2 mandatos de um deputado ou um mandato de um senador, que é de 8 anos. Bastava que eles trabalhassem aí 8 anos, se é que a gente pode dizer que eles trabalhavam, né, porque o nosso legislador, o que ele menos faz é legislar, mas bastava o exercício aí de 8 anos de mandato e ter uma idade mínima de 50 anos que eles já tinham direito à aposentadoria. Isso mudou no final de 97, passou-se aí a ser exigido 35 anos de tempo de contribuição e uma idade mínima de 60 anos. E no texto atual da reforma, consta que eles deverão seguir as mesmas regras que os demais brasileiros, que os efetivos trabalhadores brasileiros, porém, apenas aqueles que forem eleitos a partir de 2018. Aqueles que já estão exercendo um mandato, um cargo eletivo lá no Congresso, se enquadrarão nas regras atuais, o que também não me parece justo. Aliás, Mônica, eu duvido muito que essa parte do texto seja aprovada. Eu acredito que, numa eventual reforma, eles deem um jeitinho de esquecemos de votar esse ponto, que diz respeito aos congressistas. Mas isso eu acho que tem que haver uma mobilização da sociedade, porque não é certo que só a sociedade como um todo seja penalizada e os congressistas não. Sim, a grande questão, ela volta àquele dilema antigo da época da Revolução Industrial, a questão do capital e do trabalho. A grande verdade é essa. Se existe a necessidade de direcionarmos o investimento público, isso precisa ser colocado com clareza para a população. Olha, nós temos que investir aonde a riqueza é gerada e quem faz com
com que a riqueza seja gerada, que é o trabalhador. A questão é, na hora de apertar o cinto, como você disse, a gente vai apertar onde? Só o trabalhador é que vai fazer o sacrifício? Ou a gente vai deixar de estimular um pouquinho alguns setores, de conceder algumas renúncias para poder suprir o trabalhador na hora que ele mais precisa, né, Mônica? Na hora que ele está com a idade avançada, na hora que ele já trabalhou por muitos anos, quando o mercado já não está mais o aceitando. Essa é que é a grande verdade. E outra coisa, é verdade que não vai ser mais possível que alguém acumule pensão por morte com aposentadoria? Esse é outro grande absurdo. Pelo amor de Deus, isso está entalado na minha garganta, então eu preciso saber disso, porque isso eu acho, isso é o maior despautério que eu já ouvi. Sim, até porque as fontes de custeio são diferentes, hein? Então estão misturando coisas que são diferentes. O texto original da reforma não permitia em hipótese alguma esse acúmulo, ou seja, ou você aposenta ou você recebe a pensão, ou você se enquadra como aposentado ou como pensionista. Esse texto original sofreu uma ligeira alteração e vai ser permitida, pelo menos como está lá hoje o texto, vai ser permitido um acúmulo dos dois benefícios, aposentadoria e pensão, até 2 salários mínimos. Caso a soma dos dois benefícios ultrapasse, daí o segurado ou o dependente vai ter que escolher entre um deles. Gente, você brasileiro, mobilize-se, porque essa reforma é um absurdo. Você é contra ou a favor da reforma? Eu sou totalmente contra essa reforma. Porém, Mônica, eu entendo que ainda que porventura nós consigamos que essa reforma não saia, nós precisamos discutir uma reforma, como eu te disse. Mas não essa, né? Desse jeito que está, não. É um absurdo, pelo amor de Deus, como pode uma coisa dessa? Até porque eu acredito que talvez eu não consiga me aposentar do jeito que as coisas estão. Proposta existe, mas não essa, né? Sim, precisa mudar, é preciso discutir com a população, mostrar a conta verdadeira, falar, olha, se a gente não considerar aquilo que é renunciado, e se a gente pegar o que a gente desvincula, realmente falta dinheiro. Mas se a gente parar de desvincular, aplicar o que a Constituição fala que tem que ser aplicado na Seguridade, aí sim, povo, me ajude a escolher, vamos deliberar, vamos conversar. Dica final para o nosso telespectador, já estamos no finalzinho do programa. Olha, eu acho que é muito importante, no caso de dúvida sobre o que fazer, o que não fazer, é importante procurar um advogado de confiança, levar os documentos, para que esse profissional possa, por meio de cálculos, de simulações, dar a melhor orientação para que o segurado possa tomar aí a sua decisão e não fazer bobagem. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Não deixe de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.